Tá gravando, bom dia a todos, eu sou o professor Guilherme, especialista em concursos públicos há mais de 7 anos. E na aula de hoje eu vou te ensinar como dar uma volta completa em todo o edital do Valparaíso em 18 dias, SEDF em 23 dias, mais o bônus de redação, mais a lista de questões para impressão. Então, olha só, vou passar aqui para vocês primeiramente a nossa agenda da semana, que funciona igualmente em todas as semanas, tá? Até a data da prova do Valparaíso, no dia 29 de março. Então, olha só. Só um instante. Só mais um instante. Ó, vou colocar aqui. Todas as segundas, nós temos os encontros para SEDF, em que eu dou uma volta total no edital em 23 dias. Nós estamos na aula 2, SEDF. Aí, todas as terças fixas, tá? Todas as terças-feiras, até dia 29 de março, nós temos a mentoria de redação comigo e com a professora Maria Luísa. Redação em português, ok? Todas as terças, mentoria de redação Valparaíso. E aí, nas quintas-feiras, nós temos o nosso curso de matemática e raciocínio lógico com o professor Elton, todas as quintas. E aí, professor, tá faltando a quarta, tá faltando a sexta e tá faltando o sábado pela manhã. Olha só, quartas e sextas às 20 horas e aos sábados às 9 horas da manhã, nós temos a nossa mentoria de questões Valparaíso. Mentoria de questões Valparaíso, em que eu dou uma volta completa em todo o edital em 18 dias, tá? Valparaíso eu dou uma volta completa em todo o edital em 18 dias. Eu já fechei uma volta completa em dezembro, nós estamos na metade da segunda volta, no dia 24 de janeiro a gente inicia a terceira volta, passando por todos os conteúdos de todas as matérias do Valparaíso. Professor, e quantas voltas vai dar para fechar esse edital? 6 vezes, tá? Vou fechar o edital do Valparaíso 6 vezes até dia 29 de março. Até dia 29 de março. Bacana? Então, essa aqui é a nossa agenda semanal, até dia 29 de março. Segundas, SEDF, que a gente fecha o edital a cada 23 dias. Tô na aula de número 2 lá, SEDF. Terças, nós temos a mentoria de redação Valparaíso. Quintas, nós temos o nosso curso de raciocínio lógico e matemática para o Valparaíso. Quartas e sextas, às 20 horas. E aos sábados, às 9 horas da manhã, nós temos a nossa mentoria de questões Valparaíso. Então, hoje nós teremos aula de conteúdo e questões para o Valparaíso. Deixa eu só abrir aqui o meu guia de estudos para eu te demonstrar como que nós damos uma volta em todo o edital em 18 dias do Valparaíso. Só um instante. Olha só, esse aqui é o meu guia de estudos para o Valparaíso, em que você dá uma volta completa em todo o edital em apenas 18 dias. Ao final da aula de hoje, a gente vai ter fechado 65% do edital do Valparaíso. E no sábado da semana que vem, eu fecho a segunda volta no edital. E aí, na segunda-feira, sem ser nessa próxima, na outra, nós já iniciamos a terceira volta do edital do Valparaíso. Então, olha só, esse guia de estudos aqui, em que você dá uma volta completa em todo o edital do Valparaíso, tem aqui a barra de menus. Clicando em acompanhamentos, nós temos as tabelas e gráficos de desempenho por questões. Logo depois, nós temos um dos botões mais importantes aqui no seu guia de estudos, que é o botão de análise. Aqui, eu analisei mais de 500 questões por matéria da banca UFG Verbena e cheguei à seguinte conclusão: olha, verde cai muito na prova, amarelo cai de forma intermediária e vermelho cai pouco. Eu fiz essa alusão aqui para você dentro do guia de estudos, ó, verde cai muito na prova,
Amarelo cai de forma intermediária e vermelho cai pouco. Logo depois, nós temos o botão de simulados e o edital verticalizado, com conhecimentos gerais, língua portuguesa. Você vê comigo aqui por meio das questões e todas as terças-feiras com a professora Maria. Raciocínio lógico e matemática. Além de todo o curso gravado em videoaulas e PDFs, nós temos o curso de raciocínio lógico e matemática todas as quintas-feiras com o professor Welton. Realidade étnica, social, histórica, geográfica, cultural, política e econômica do estado de Goiás, do município de Valparaíso, ao vivo comigo, de segunda a sexta às 20 horas e aos sábados às 9 horas da manhã, e conhecimentos específicos de professor de educação básica, que é o assunto correlacionado com temas educacionais e pedagógicos, legislação, currículo e produção do conhecimento e processo de ensino-aprendizagem. Você também verá comigo todos os dias ao vivo, de segunda a sexta às 20 horas e aos sábados às 9 horas da manhã. Professor, quais são os conteúdos que nós iremos ver na aula de hoje? Olha só, nós veremos na aula de hoje português, vocativos e termos acessórios à oração, adjunta adnominal, adjunta adverbial e aposto. Educação básica, com educação de jovens e adultos, princípios, concepções e fundamentos das propostas pedagógicas, estratégias para inclusão e permanência na aprendizagem, o eixo educação básica. E vamos ver também realidade do Goiás e Valparaíso, mais um conteúdo diferente de realidade do Goiás e Valparaíso, modernização da agricultura e urbanização do território de Goiás. Daqui a pouquinho, nós iremos estudar e revisar esses assuntos por meio das questões. Mas antes, deixa eu só demonstrar aqui para você o meu e-book de redação, em que você leva 70% da sua redação da Banco FG Verbena para o Valparaíso pronta para a prova. 70%. Quem aí tem dificuldade para iniciar a redação? Digita sim para mim no chat se você tem dificuldade para iniciar a redação. Rapidinho, digita para mim no chat se você tem dificuldade de iniciar a redação. Digita sim se tiver dificuldade e não se não tiver dificuldade. Digita sim se tiver dificuldade, não se não tiver dificuldade. Então, olha só. Esse e-book aqui de redação, que você leva 70% da sua redação pronta para a prova, e ele é específico da banca UFG Verbena, ele tem temas, escopos, esqueleto de redação e folha de respostas. Aí eu trago para você o passo a passo, a redação para o efetivo Valparaíso, passo a passo, as tipologias textuais de provas dissertativas. Você já sabe qual é a tipologia textual da sua prova para o Valparaíso? Olha só, a prova do Valparaíso é um texto dissertativo argumentativo, ok? Além disso, eu trago para você toda a estrutura da redação, que é dividida em um parágrafo de introdução, 2 ou 3 desenvolvimentos e uma conclusão. Aí, logo depois, eu trago para você um esqueleto de Strava Aluno, em que você leva 70% da sua redação pronta para a prova. Quer ver? Olha só, nós vamos construir aqui em 5 minutinhos uma redação e logo em seguida toda a estrutura da redação, e logo em seguida a gente volta para o foco da aula de hoje, que eu te ensinar como dar uma volta completa em todo o edital do Valparaíso em 18 dias. Então, olha só, digamos que você vai escrever uma redação sobre o tema educação inclusiva. Educação inclusiva. Como ficaria o nosso primeiro período do texto? Ficaria assim, ó. A educação inclusiva é um tema muito discutido em todo o país. Ou você poderia colocar assim, ó, a educação inclusiva é um tema muito discutido nas escolas do Distrito Federal. Final do primeiro período. Para isso, é importante levar em consideração 2 argumentos, que são eles: o atendimento educacional especializado, o AE, e a lei Berenice Piana, que trata do transtorno do espectro autista. Então, como ficou todo o nosso parágrafo de introdução, a educação inclusiva é um tema muito discutido nas escolas do Distrito Federal. Para isso, é importante levar em consideração 2 argumentos, que são eles: o atendimento educacional especializado, o AEE, e a lei Berenice Piana, que trata do transtorno do espectro autista. Como ficaria nosso primeiro parágrafo de desenvolvimento? Primeiramente, é necessário abordar. Olha aí, você vai retomar
o argumento de número 1. Então, olha só, primeiramente é necessário abordar o quê? O atendimento educacional especializado, já que você vai retomar o argumento de número 1, que é o nosso AEI. Tal situação ocorre porque você vai trazer uma justificativa, uma citação de algum exemplo. Nesse segundo parágrafo, é importante que você convença ao leitor colocando dados, fatos e citações pertinentes ao tema. Aí nós iremos avançar para o segundo parágrafo de desenvolvimento. Ele vai iniciar assim, ó. Outro fator importante é, aí nesse caso aqui, ó, Lei Berenice Piana. Nesse terceiro parágrafo, você vai retomar o argumento 2. Qual é o argumento de número 2? Qual é o argumento de número 2? Como está aqui na nossa introdução, é a Lei Berenice Piana. Lei Berenice Piana. Nesse terceiro parágrafo, você irá buscar trazer uma relação de causa e consequência. Ou seja, qual é o impacto gerado na educação inclusiva por meio da Lei Berenice Piana. E por fim, mas não menos importante, nós temos o nosso parágrafo de conclusão. Olha só como inicia a nossa conclusão. Em suma, é importante discutir, você vai apresentar um breve resumo do tema discutido. Qual é o tema discutido? A educação inclusiva. Esse, em suma, você pode trocar também pela conjunção portanto, tá? Então, como ficou aqui, olha só. Portanto, é urgente discutir sobre a educação inclusiva, então faz necessário tomar uma medida. Que medida é essa? É uma política pública que vai servir como proposta de intervenção dentro da sua conclusão. Então, olha só. Como apresentar alguma medida, que medida é essa? A política pública, a fim de solucionar o problema em questão. Bacana? Então, deixei para você toda a estrutura da redação para professor efetivo do Valparaíso. Agora, nós iremos voltar para o foco da nossa aula de hoje, que é eu te ensinar como dar uma volta em todo o edital do Valparaíso em 18 dias. Nós já estamos na metade da segunda volta do edital. No sábado que vem, a gente fecha pela segunda vez o edital do Valparaíso, passando por todas as matérias e todos os conteúdos. Lembrando que até a data da prova do Valparaíso, nós iremos dar 6 voltas no edital. Deixa eu só te mostrar mais uma coisinha aqui dentro do e-book de redação. Lembrando que quem ficar até o final, eu vou dar esse esqueleto de redação de presente, tá? Então, olha só. Ainda aqui dentro do e-book de redação, que eu esqueci de te mostrar, vou mostrar agora, nós temos os temas, ó. E mais algumas vantagens aqui também. Vem comigo, ó. Aqui eu deixo para você as atualidades para a prova discursiva, deixo para você também uma redação completa. Além disso, nós temos os temas inéditos específicos para o Instituto Verbena UFG, ok? Vamos conhecer algum desses temas? Olha só. Tema 1. Os desafios da educação inclusiva na escola pública brasileira, o papel do professor na efetivação do direito à aprendizagem plena. Tema 2, a praxis docente como motor da mudança social, o desafio de superar a introdução mecânica em favor da formação humana e cidadã. Esses textos aqui abaixo, eles não são apenas textos motivadores, tá? Eles vêm para aumentar o seu arcabouço teórico. Então, eu foco muito na legislação dentro desse texto. A sua bagagem, né? Olha só, terceiro tema, o papel do professor como agente de transformação social entre o dever legal e o compromisso ético com a cidadania. Olha o quarto tema, a valorização da educação no Brasil entre a garantia de direitos trabalhistas e a qualidade do ensino público. Vamos para mais um tema, o papel da escola e do professor na formação cidadã dos estudantes, na fundamentação legal à prática democrática no ambiente escolar. Mais um tema, a relação entre desigualdade social e educação no Brasil. Os desafios do professor na efetivação da escola pública como instrumento de mobilidade e justiça. Entre outros temas que tem aqui, ok? A minha turma de mentoria, nós iremos trabalhar pelo menos 10 redações até a data da prova, lá no dia 29 de março. Aqui tem uma fotinha minha,
e aqui a folha de respostas. Agora, para a gente começar a nossa aula de hoje, em que eu vou te ensinar a como dar uma volta completa em todo o edital do Valparaíso em apenas 18 dias comigo, ao vivo, por meio das questões, vou fazer rapidinho a nossa chamada. Como vai funcionar a chamada? Eu vou enviar a palavra chamada lá no nosso grupo do WhatsApp. Você irá clicar na palavra chamada e vai me enviar presente no privado lá do WhatsApp. Professor Guilherme, para que serve a chamada? Lá na minha sala do efetivo, eu faço a chamada. Na sua sala do temporário, você não faz a chamada? Ou seja, ela serve para controle de presença, mas serve também para poder te liberar o bônus de redação e as listas de questões, ok? Então, eu vou clicar aqui, eu vou enviar aqui chamada no nosso grupo do WhatsApp. Você irá clicar na palavra chamada e vai me enviar presente no privado, ok? Bem rapidinho para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Bem rapidinho para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Deixa eu enviar aqui a palavra chamada. Prontinho, enviei a palavra chamada no grupo. Aí eu vou falar o seu nome aqui, você vai clicar lá em cima da palavra chamada e vai me enviar a palavra presente no privado. Então vamos fazer a chamada aqui bem rapidinho para a gente começar? Amanda Faleiro, Ana Paula Castro, Cleide Salles, Cleonice Gonçalves, Creuza Ribeiro, Darlene Silva, Araújo, Denise Cavalli, Denise Martins, Regina, já prepara o microfone, vou querer falar com a senhora. Minha aluna, Edson José Sampaio, Eliane Ferreira, minha aluna nova, seja muito bem-vinda, Eliane, seja muito bem-vinda. Flávio, Fran Costas, Yuri de Andrade, Yuri, vou querer falar com você. Ronete Rodrigues, Leila Freitas, minha aluna nova, bem-vinda, dona Leila. Luciane Salles, minha aluna, Maria Dagmar, minha aluna, Maria Giane, Marinilde Lemos, Mônica Martins, Paula Rodrigues, minha aluna, Renata Paula e Rose Ribeiro, minha aluna, e Cima Santos. Dona Dina, bom dia, tudo bem com a senhora? Oi, bom dia. Querendo ficar Bom melhor. dia. Tem que falar que tá bem para ficar melhor, né? Sim, dona Dina, eu falei para eles que a cada 18 dias ao vivo a gente dá uma volta no edital do Valparaíso e nós estamos na metade da segunda volta e vamos dar 6 voltas em todo o edital e em 23 dias SEDF que estamos estudando de forma concomitante com Valparaíso. Dona Dina, isso é verdade? Você já fechou algum edital aqui comigo na mentoria? Explica um pouquinho sobre isso para eles. Com certeza, é verdade, sim, tá? Não é conversa, é verdade. Você é bem comprometido. Você, além de você acompanhar a gente realmente consegue mesmo, entendeu? Fazer essa virada. E também é tanto é verdade, né, que graças a Deus eu consegui passar no contrato temporário, né, fazendo essa revisão todinha. Porque de alguma forma você começa a estudar o novo e depois você vai revisando, então a gente vê várias vezes, né, então tem como a gente fixar melhor os conteúdos, né, uma coisa que eu não conseguia quando eu estudava sozinha, né. Então, assim, só tenho que agradecer, né, esse professor Guilherme aí, é o professor top dos top, pelo menos para mim, né? Eu agradeço muito a ele e a Deus, em primeiro lugar, por ter colocado ele na minha vida e a gente está seguindo aí. Graças a Deus está obtendo resultado. E espero agora vamos correr por efetivo, né? Se Deus quiser. É isso É aí. isso. Muito obrigado, Noradina, pela Nada. sua participação. Agora vamos, deixa eu ver aqui para quem. Vamos, foi Dona Dina, pode ser Rosenice agora. Rosenice, bom dia, tudo bem? Rosenice, Rosenice, tá por aí? Enquanto a Rosenice não aparece, vamos para o Yuri. Gente, uma outra forma de você responder a chamada é deixando um joinha
na palavra chamada lá no grupo, tá? Vocês vão perceber que outras pessoas fizeram o mesmo. Yuri, bom dia, tá por aí? Bom dia, professor. Estou sim. Opa, Yuri, eu falei para eles que a gente dá uma volta completa em todo o estado do Valparaíso em 18 dias. Tem 2 semanas que você entrou na mentoria. Como está sendo esse processo para você? E o que você achou das aulas dos professores convidados desta semana? Bom, realmente a volta ela existe. É bem curioso porque é muito dinâmica. Então a gente às vezes nem percebe que ela realmente está acontecendo na forma como está, no sentido de que hoje, por exemplo, a gente está indo para 65%, não é isso? Isso. E foi ali em 2 semanas, que foi algo tão rapidinho, foi tão dinâmico e tão prazeroso, inclusive, que se torna uma meta assim super alcançável, né? Porque eu, por exemplo, estou Totalmente. no estudos para concurso e eu ainda nunca fechei um edital, né? Então, assim, eu tenho certeza que quando eu conseguir finalizar essa primeira volta, internamente vai ser uma conquista muito grande, assim, porque pode parecer simples, para muitos vai ser uma vitória, porque é muito significativo você falar que tem um edital. Eu acho que Uhum. E um não é simples, ó, pode ter certeza que a maioria das pessoas que estão aqui nessa live hoje, tirando os meus alunos, nunca fizeram isso. E acaba que a sua mentoria, ela guia de uma forma muito interessante. E, primeiro de tudo, mostra que todos têm capacidade de fazer desde que se dediquem. E eu acho que isso Uhum. eu gosto muito assim da sua abordagem, porque ela mostra que o candidato, no caso, aqui enquanto alunos, né, tem a possibilidade de alcançar o aprovado e seguir o material, né? Ontem, por exemplo, depois que terminou a aula, mesmo sendo uma sexta-feira, cansado, falei, peguei as suas questões e fui fazendo. E é muito interessante porque daí, depois de 2 semanas observando as aulas que tivemos com os professores de matemática e raciocínio lógico, pegando agora as questões, aí ele que tinha alguns erros que eram cometidos nas primeiras. Então isso é um balizador de que pô, tá dando certo, né? Então é sucesso, é uma mentoria maravilhosa, eu super indico. Não vou abrir mão nem mesmo depois de ter feito minha primeira aprovação, porque depois eu vi outros concursos. Então é isso. Bora pra... Verdade. Muito obrigado, Yuri, pela sua participação. Foi bastante satisfatória. Pessoal, vamos então começar a nossa aula de hoje. Deixa eu só demonstrar aqui novamente quais são os conteúdos que nós iremos verificar na aula de hoje. Olha só. Para quem chegou agora e ainda não respondeu a nossa chamada, para você receber os bônus, basta você clicar na palavra chamada lá no grupo e enviar presente no privado, ou deixar um joinha na palavra chamada, ok? Eu sou o professor Guilherme, na aula de hoje eu vou te ensinar como dar uma volta completa em todo o edital do Valparaíso em 18 dias, mais especificamente a gente está na metade da segunda volta do edital do Valparaíso, das 6 voltas que iremos dar até o dia 29 de março. Então vamos ver aqui, ó, rapidamente quais são os conteúdos da aula de hoje e vamos começar. Só um instante. Só mais um instante. Olha só, os conteúdos que nós iremos ver na aula de hoje são português, vocativo e termos acessórios de oração, adjunta de nominal, adjunta de verbial e aposto, educação básica com jovens, educação de jovens e adultos, perdão, princípios, concepções e fundamentos das propostas pedagógicas, estratégias para inclusão e permanência na aprendizagem e realidade do Goiás e Valparaíso como modernização da agricultura e urbanização do território de Goiás. Como vai funcionar? Eu vou trazer a questão em tela, a mesma questão que eu enviei para você no material. Vou dar um minutinho para você responder e logo depois eu irei fazer a correção e passar o gabarito, ok? Então, olha só, vou colocar aqui, para a gente começar, finalmente. Mentoria de questões Valparaíso, Valparaíso,
Vamos, mesa, funcione. Só mais um instante, deixa só a mesa voltar. Só mais um instante, ela ainda está aquecendo. Ó, agora foi. Eita, como saiu da página. Foi lá para a página à frente. Ó, mentoria de questões Valparaíso, em que nós damos uma volta completa em todo o edital em 18 dias. Estamos no meio da segunda volta, ok? Então vamos começar, gente, finalmente. Olha só, o primeiro conteúdo da aula de hoje é português, vocativos e termos acessórios à oração, adjuntas nominal, adjuntas verbial e aposto. Se está em vermelho, você já sabe que é um conteúdo pouco cobrado nas questões do Instituto Verbena UFG. Agora, se fosse lá na banca Quadrix, é um assunto cobrado de forma intermediária, tá? Intermediária, para a banca Quadrix. Então vamos começar? Olha só. Questão 1, questão recente da banca UFG Verbena. Vamos direto para a questão. No trecho, era um livro grosso, meu Deus, era um livro para se ficar vivendo com ele, comendo, dormindo. O termo, meu Deus, exerce a função sintática de aposto, ó, letra A. Vamos colocar aqui ficou faltando. Letra A. Aposto, adjunto adverbial, adjunto nominal ou vocativo. Vamos encontrar aqui no texto, olha só. Era um livro grosso, meu Deus, era um livro para se ficar vivendo com ele, comendo, dormindo, e completamente acima de minhas posses. Disse-me que eu passasse pela sua casa no dia seguinte e que ela o emprestaria. É suficiente essa passagem aqui para a gente determinar a alternativa. Um minutinho para você, coloca para mim no chat, gabaritando essa questão, letra A, B, C ou D. Mais um minutinho para vocês. Eu vou eliminar aqui algumas alternativas. Eu vou eliminar a C e a B. E aí? A ou D? Aposto ou vocativo? Gabarito da nossa questão é letra D, tá? É um vocativo. Um vocativo. O termo meu Deus é um vocativo separado entre vírgulas. Vem comigo entender melhor essa questão. Olha só. Tema central da questão, sintaxe do vocativo. A questão aborda a identificação da função sintática do termo meu Deus no trecho. Era um livro grosso, meu Deus, era um livro para se ficar vivendo com ele, comendo, dormindo. O centro da questão está em reconhecer como elemento isolados dentro da oração, usados para invocar ou chamar, atuam sintaticamente segundo a norma padrão da língua portuguesa. Então, olha, a alternativa correta é a letra D. Pela regra clássica de sintaxe, o vocativo é um termo que não faz parte do sujeito nem do predicado e serve para invocar, chamar ou interpelar alguém, com entoação de chamamento ou até mesmo de exclamação. Aparece separado por vírgulas, sem ligação sintática com o restante da frase. No trecho, o termo meu Deus evidencia um apelo emocional, como se o narrador se dirigisse a um interlocutor imaginário, no caso, Deus, para enfatizar sua surpresa ou emoção. Logo, a função é de vocativo. Vamos ver a análise das alternativas incorretas? Vamos corrigir a letra A. Olha só, olha o que diz na letra A. Aposto. Aposto serve para explicar, esclarecer ou detalhar um termo na oração. Meu Deus não explica nem detalha outro termo, apenas expressa um sentimento direto. Dicas de prova e pegadinhas. Palavras ou expressões isoladas por vírgulas por meio da frase, manifestando apelo, surpresa ou chamamento, devem ser avaliadas como vocativo e não confundir com adjuntos ou apostos. Uma leitura atenta ao contexto emocional ajuda a diferenciar essas funções, evitando erros comuns. Resumo da regra: vocativo é um termo de chamamento isolado por pontuação, nunca integrante dos elementos essenciais da oração.
Próxima questão. Vamos direto para a questão? Releia o trecho a seguir. Embora o DF tenha um governador e uma Câmara Legislativa própria, algumas funções, como segurança pública e assuntos judiciais, são geridos ou supervisionados pelo governo federal. O trecho, entre vírgulas, como segurança pública e assuntos judiciais, podem ser classificados gramaticalmente como adjunto adnominal, vocativo, aposto ou adjunto adverbial. Olha só. Como segurança pública e assuntos judiciais. É um adjunto adnominal, vocativo, aposto ou adjunto adverbial. Nem vou ao texto, a passagem é suficiente para responder a questão. A, B, C ou D? Coloca para mim aqui no chat. Eu vou eliminar algumas alternativas, vou eliminar a A e vou eliminar a D. E aí, B ou C? B ou C? O gabarito da nossa questão é a letra C. Dessa vez é um aposto, porque o aposto explica. Olha só aqui a conjunção como, explicando. Como segurança pública e assuntos judiciais. Vamos ver aqui melhor essa questão, olha só. A questão aborda o reconhecimento da função sintática do termo como segurança pública e assuntos judiciais no período destacado. Tema fundamental em citar-se para concursos públicos. Conceito-chave, aposto. Segundo a norma padrão, o aposto é o termo da oração cuja função é explicar, especificar, enumerar ou resumir outro termo. Normalmente, um substantivo. É, em geral, isolado por vírgulas, travessões ou parênteses. Justificativa da alternativa correta, aposto. No trecho, o termo entre vírgulas, como segurança pública e assuntos judiciais, exemplifica algumas funções mencionadas logo antes. Isso é típico do aposto enumerativo ou explicativo, que serve para trazer esclarecimentos ou exemplos de um termo, conforme preceitua a gramática normativa. Assim é classificado como aposto. Como sempre, vocês já sabem, correção das alternativas incorretas. Resumo. O termo como segurança pública e assuntos judiciais é um aposto enumerativo, pois esclarece quais são algumas funções. Essa definição segue o rigor da gramática normativa fundamental ao candidato de concursos públicos de alto nível. Gabarito letra C. 3. Acerca do vocativo em língua portuguesa, pode-se afirmar que o vocativo é um termo que descreve outro termo na frase, seja um substantivo, pronome ou oração, podendo ocorrer antes ou depois do termo a qual se refere. O vocativo é uma expressão apelativa de terceira pessoa, por exemplo, José, vem cá. O vocativo na função emotiva está relacionado ao uso do imperativo. O vocativo é um termo utilizado para chamar ou interpelar um interlocutor e não possui relação sintática com outro termo na oração, não sendo parte nem sujeito nem do predicado. E aí, gabarito da questão letra A, B, C ou D? Coloca para mim no chat um minutinho para você. Olha, o gabarito da nossa questão é a letra C, como nós já vimos esse conceito hoje, letra D, perdão. O vocativo é um termo utilizado para chamar ou interpelar o interlocutor e não possui relação sintática com outro termo na oração, não sendo parte nem do sujeito nem do predicado. Vem comigo entender melhor essa questão, olha só. Tema central, sintaxe vocativa. Essa questão trata do vocativo, um termo que, conforme a gramática normativa, serve exclusivamente para chamar, invocar ou interpelar o interlocutor no discurso. Ele é considerado um termo independente, pois não integra nem o sujeito nem o predicado, estando isolado sintaticamente, como bem esclarece Bechara. A gramática, inclusive, é a melhor, tá? Super indico. A alternativa D define corretamente o vocativo. Ele é utilizado para chamar ou interpelar o interlocutor e não se liga sintaticamente a nenhum outro termo da oração. Não faz parte do sujeito. Por exemplo, João, feche a porta. João é o vocativo, nem do predicado, funcionando como elemento extra-oracional. Como reconhecer o vocativo? É normalmente separado por vírgulas, pode aparecer no início, no meio ou no fim da frase, tem função apelativa. Senhores alunos, atenção ao aviso.
como vocês já sabem, correção das alternativas incorretas aparece do mesmo jeito no material que eu deixei para você no grupo, tá? Gabarito da nossa questão, letra D. Estratégia de prova. Ao analisar questões sobre termos da oração, procure identificar o papel sintático do termo. Se ele pode ser retirado sem prejudicar a estrutura básica, sujeito predicado, trata-se de um termo acessório como vocativo. Agora nós iremos evoluir para educação básica, educação de jovens e adultos, princípios, concepções e fundamentos das propostas pedagógicas, estratégias para inclusão e permanência na aprendizagem. A EJA, como vocês já sabem, se está em vermelho, é um assunto pouco cobrado nas questões da banca UFG Verbena. Agora, se fosse nas questões da banca Quadrix, seria um assunto cobrado de forma intermediária, tá? Instituto Verbena UFG. É bastante interessante que a gente estuda tanto o EJA aqui no Verbena, quanto o EJA lá na SCDF, nas aulas de segunda-feira, SCDF, e eu venho fazendo o apontamento para você, ó. Isso aqui é menos importante para a Verbena, mas é mais importante para a banca Quadrix. Vamos lá, então, olha só. Na educação de jovens e adultos, os exames de certificação são instrumentos importantes mobilizados pelo poder público, destinados para aqueles que não puderam concluir o ensino fundamental e o ensino médio. Esses exames são aplicados no nível de conclusão da primeira etapa do ensino fundamental para os maiores de 14 anos e da segunda etapa do ensino fundamental para os maiores de 16 anos. E o nível de conclusão no nível de conclusão, perdão, do ensino médio para os maiores de 21 anos. Do ensino fundamental para os maiores de 14 anos e no nível de conclusão de ensino médio para os maiores de 16 anos. Na primeira etapa do ensino fundamental para os maiores de 12 anos e na segunda etapa do ensino fundamental para os maiores de 15 anos. E no nível de conclusão do ensino médio para os maiores de 18 anos. No nível fundamental para os maiores de 15 anos e no nível de conclusão de ensino médio para os maiores de 18 anos. E aí, qual é o gabarito da nossa questão? Letra A, B, C ou D? Um minutinho para você, responda para mim no chat. A, B, C ou D? Responda para mim no chat, mais um minutinho para você. Então, olha só, estes exames são aplicados no nível de conclusão do ensino fundamental para os maiores de 15 anos e no nível de conclusão do ensino médio para os maiores de 18 anos. Vem comigo entender melhor essa questão, olha só. Alternativa D é a correta, que afirma que os exames de certificação do ensino fundamental são para os maiores de 15 anos e do ensino médio para os maiores de 18 anos. Para compreender essa alternativa, é essencial conhecer as normativas que organizam a educação de jovens e adultos, a EJA, no Brasil. A EJA é uma modalidade de ensino destinada àqueles que não tiveram acesso ou não concluíram os estudos na idade apropriada. A legislação vigente prevê que os exames de certificação sejam uma alternativa para a obtenção do diploma do ensino fundamental e médio para pessoas que estão acima da idade regular de conclusão dessas etapas. Os exames de certificação são regulamentados pelo governo e possibilitam que pessoas que não concluíram seus estudos durante a idade prevista na legislação educacional possam ter outra chance de certificação. Conhecido popularmente como exame supletivo, o ENSEJA, Exame Nacional para a Certificação de Competências de Jovens e Adultos, é um exemplo desses exames. Para entender o porquê a alternativa D está correta, é importante saber que, conforme a legislação, para realizar os exames de certificação do ensino fundamental, o candidato deve ter no mínimo 15 anos completos na data de realização do exame. Para os exames de certificação do ensino médio, a idade mínima é de 18 anos. Esses critérios estão de acordo com o que estabelece o decreto 5.154 de 2004 e alterações subsequentes que regulamentam essa modalidade de educação. Ok? Então, gabarito da nossa questão, letra D. Próxima questão. Em julho de 2006, foi publicado o Decreto 5.840, que institui, no âmbito federal, o Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com Educação Básica na modalidade de Educação de Jovens e Adultos, PROEJA. Esse decreto determina os cursos de Educação Profissional Técnica de nível
pós-médio do PROEJA deverão contar com uma carga mínima de 3.400 horas. As instituições de ensino ofertantes de cursos e programas do PROEJA serão responsáveis pela estruturação dos cursos oferecidos e pela expedição de certificados e diplomas. As instituições ofertantes de cursos e programas do PROEJA ficam impedidas de aferir e reconhecer, mediante avaliação individual, conhecimentos e habilidades obtidos em processos formativos extraescolares. Os diplomas de cursos técnicos de nível médio desenvolvidos no âmbito do PROEJA terão validade estadual, conforme a legislação aplicável. Um minutinho para você, responda para mim no chat. Enquanto você responde, eu vou só pegar uma água e já retorno. Gabarito da nossa questão A, B, C ou D. Responda para mim no chat, um minutinho para você. Já estou de volta. Vamos continuar? Vamos continuar? O gabarito da nossa questão é realmente a letra B, ok? Olha só. Este decreto, qual decreto, professor? O decreto 5.840 institui os diplomas de cursos técnicos de nível médio desenvolvidos no âmbito do PROEJA terão validade estadual conforme a legislação aplicável. Vem comigo entender melhor essa questão, olha só. Na verdade, é letra B? A alternativa correta é a letra B. Não, eu marquei D aqui, né? Falei B e marquei D. B, desculpa. Deixa eu marcar aqui a B. Confundi. Olha só. Letra B. As instituições de ensino ofertantes de cursos e programas do PROEJA serão responsáveis pela estruturação dos cursos oferecidos, pela expedição e certificação do diploma. Vamos entender melhor essa questão. As instituições de ensino ofertantes de cursos e programas do PROEJA serão responsáveis pela estruturação de cursos oferecidos, pela expedição de certificados e diplomas. Essa alternativa está correta de acordo com o Decreto 5.840 de 2006. As instituições de ensino que oferecem cursos e programas do PROEJA têm a responsabilidade de estruturar os cursos oferecidos e expedir os certificados e diplomas correspondentes. Isso garante que os cursos sejam adequados às necessidades dos alunos e reconhecidos oficialmente. Aí, análise das alternativas incorretas, como vocês já sabem. Gabarito da nossa questão, letra B. Próxima questão. O programa do governo federal que tem como perspectiva a proposta de integração da educação profissional à educação básica, buscando a superação da dualidade trabalho manual e intelectual, assumindo o trabalho na sua perspectiva criadora e não alienante, pode ser reconhecido pela sigla PIEPED, PROEJA EB, PROIJA ou PROEJA? Gabarito da nossa questão, letra A, B, C ou D. Questão em tela, um minutinho para você, responda para mim no chat. Mais um minutinho para você, responda para mim no chat. Realmente, o gabarito da nossa questão é a letra D, tá? PROEJA. Vem comigo entender melhor essa questão. O Programa Nacional de Integração da Educação Profissional à Educação Básica na modalidade de educação de jovens e adultos, o PROEJA, é uma iniciativa do governo federal que visa a integração entre a educação profissional técnica de nível médio e a educação de jovens e adultos, EJA. Esse programa busca promover uma formação integrada que alia tanto o conhecimento técnico profissional quanto o básico, direcionado a pessoas que não tiveram acesso à educação na idade apropriada. Com o PROEJA, o esforço é para superar a histórica divisão entre o trabalho manual e intelectual.
incentivando uma visão de trabalho que valoriza a capacidade criativa e crítica dos estudantes. Ao invés de uma perspectiva alienante, além disso, o programa propõe uma educação que seja significativa e contribua tanto para o desenvolvimento pessoal quanto para a inserção no mercado de trabalho. Entender a sigla PROEJA, professora, o que ela representa é crucial para questões de concursos públicos na área da educação, pois reflete uma compreensão das políticas educacionais atuais e do esforço em promover uma formação integral dos estudantes. O conhecimento sobre esse programa também demonstra a importância dada à educação profissionalizante como parte essencial do processo educacional e como ela se relaciona com a educação de jovens e adultos. Então, gabarito da nossa questão, letra D. 4. A estruturação de cursos deverá observar as áreas que preferencialmente maior sintonia guardarem com as demandas de nível local e regional, de forma a contribuir com o fortalecimento das estratégias de desenvolvimento socioeconômico e cultural. A preocupação explicitada deve pautar a criação de cursos cujo objetivo é a educação laboral, profissional, estratégica ou prática. Um minutinho para você, responda para mim no chat. Gabarito da nossa questão, letra A, B, C ou D. A, B, C ou D? Realmente, no gabarito da nossa questão, letra B, tá? A preocupação explicitada deve pautar a criação de cursos cujo objetivo é a educação profissional. Vem comigo entender melhor essa questão, olha só. A questão aborda o tema da educação profissional conforme a orientação do Decreto 5.840, de 13 de julho de 2006, que estabelece diretrizes para a integração do ensino médio à educação profissional e articulação com as demandas sociais e econômicas locais e regionais. A formulação dos cursos deve estar em consonância com as necessidades do mercado de trabalho e as peculiaridades das regiões, visando a promoção do desenvolvimento econômico e social. Para resolver a questão, é necessário compreender o conceito de educação profissional e sua importância na formação voltada para o mercado de trabalho, integrando habilidades técnicas e teóricas com as demandas locais e regionais. A educação profissional tem como objetivo capacitar o indivíduo, proporcionando conhecimento técnico e prático para que possa exercer uma profissão e, por isso, deve estar alinhada com as necessidades do entorno onde o curso será oferecido. Olha só, a alternativa B é a correta, porque reflete exatamente esse princípio. A educação profissional deve ser planejada de modo a atender às demandas do mercado local e regional, promovendo cursos que possibilitem o desenvolvimento de competências para o mundo do trabalho. Este enfoque está em sintonia com o que o decreto estipula e com a real necessidade de formar profissionais qualificados que possam contribuir para o crescimento econômico e social e suas localidades. Gabarito da nossa questão, letra B. Próxima questão. Quando se fala em alfabetização de crianças ou adultos, faz parte de uma compreensão comum a ideia de que é preciso levar em consideração o contexto real dos estudantes. Se uma cartilha apresenta a frase Eva viu a uva e por acaso o estudante que a recebe nunca viu essa fruta ou não a conhece, fica mais difícil levantar hipóteses sobre a leitura partindo de sua vivência. Seria mais fácil, então, lidar com palavras ou frases daquele grupo específico, que possivelmente seriam entendidas por todos, o que tornaria o ensino mais autêntico. Essa percepção revela uma preocupação constante por parte do professor em relacionar o conteúdo que seja ensinado, que será ensinado. As habilidades inatas dos alunos, os saberes inconscientes dos alunos, aos acontecimentos prévios dos alunos ou aos saberes científicos vinculados pela escola. E aí, gabarito nossa questão, letra A, B, C ou D. Um minutinho para você, responda para mim no chat. O gabarito da nossa questão é realmente a letra C. Essa percepção revela uma preocupação constante por parte do professor em relacionar o conteúdo que será ensinado aos conhecimentos prévios dos alunos. Vem comigo entender melhor essa questão. Ó. A questão em pauta aborda
a importância do contexto e dos conhecimentos prévios dos estudantes no processo de alfabetização, seja de crianças ou adultos. O ensino que considera que o aluno já conhece e vivencia é mais significativo e potencializa o aprendizado, facilitando a construção de novos saberes. Resolver tal questão é necessário entender o conceito de conhecimentos prévios ou conhecimentos anteriores, os quais se referem às informações, experiências, concepções e habilidades que os estudantes trazem para a sala de aula. Esses conhecimentos são fundamentais para a construção de novas aprendizagens, pois, ao se conectar o conteúdo novo com o que já é familiar, o processo educativo torna-se mais eficaz e significativo para o aluno. A alternativa C é correta, pois reflete precisamente este princípio. A proposta de levar em conta o que os alunos já sabem e vivenciaram é uma prática pedagógica que fundamenta o processo de ensino-aprendizagem na construção de significados e na relevância de conteúdos para a vida do estudante, favorecendo a motivação e o envolvimento com o que está sendo ensinado. Como sempre, vocês já sabem, correção das alternativas incorretas, gabarito letra C. Agora nós iremos evoluir para a realidade do Goiás e Valparaíso, modernização da agricultura e urbanização do território de Goiás. Mas antes da gente evoluir para o nosso último conteúdo da aula de hoje, eu vou te falar o que é a mentoria para professor efetivo, tanto do Valparaíso, assim como da SEDF. Olha só, a mentoria para professor efetivo do DF, professor efetivo do Valparaíso, é um acompanhamento completo e individual até o dia da prova. Mas antes de eu falar da mentoria, deixa eu te mostrar algumas coisas aqui relacionadas à mentoria. Lá no meu Instagram, eu estou com um projeto de questões, tá? Ou seja, tem 4 formas de você fazer questões na mentoria. Tanto nas aulas ao vivo, lá no seu guia de estudos também tem mais de 3.000 questões comentadas. Nós temos as questões no grupo de questões, que você já está inserido lá no WhatsApp, e também aqui no meu Instagram. Olha só, meu Instagram é professor Guilherme SEDF, está com 15.400 seguidores. Nós temos a mentoria Professor Efetivo SEDF, mentoria SEDES-DF Valparaíso, e mais de 1.131 alunos impactados. Vamos ver o que os alunos estão falando da mentoria, rapidinho? Olha só. A Jéssica falou assim, isso aí, galera, a mentoria com o professor Guilherme é muito top, vale muito a pena, você não irá se arrepender. A Flávia falou assim, eu tenho certeza que com essa mentoria vou alcançar meus objetivos. Nunca estudei de uma forma eficiente como com essa metodologia. Eu estudo com prazer e com uma vontade inexplicável, porque funciona de verdade. O Yuri falou assim, grande professor, está sendo muito bom ter sua mentoria, aulas guiadas, ótimo e claro que temos acompanhamento personalizado, nos preparando melhor ainda para a tão sonhada aprovação, método eficaz. A Cleonice falou assim, aula maravilhosa, professor que ensina muito, vai direto ao ponto, sem rodeios, estou gostando muito dessa mentoria, entre outros diversos, ou seja, centenas de feedbacks dos meus alunos aprovados nos concursos da PCDF, TSE, PUB, CAESB, CONAB, EBSE, PF, CNU, Temporário, Ocidental e Brasilândia. Todos os concursos que aconteceram em 2025. Olha só mais algum dos feedbacks. As aulas têm sido incríveis, marcadas por muito aprendizado e cordialidade. A mentoria conta com acompanhamento individualizado, personalizado. O professor Guilherme é extremamente profissional e competente. Amo. A mentoria com o professor Guilherme é surpreendente. Acredite, eu estou realizando os meus estudos com direção e êxito. Estou amando a cada dia. Aqui no meu Instagram, você consegue encontrar os depoimentos dos meus alunos aprovados na FUB, CAESB, CONAB, EBSEP, SDF, TSE, temporário do DF, CNU, Ocidental, entre outros, tá? Tem centenas e centenas de feedbacks. Então, só para resumir, para a gente voltar para a aula, a mentoria para professor efetivo do DF, professor efetivo do Valparaíso, é um acompanhamento individual e personalizado por 12 meses. Ou seja, mesmo após a prova do Valparaíso e a prova da SEDF, eu irei continuar com seu acompanhamento aí para a prova do CNU, da SEDES-DF e todos os outros concursos da área pedagógica que irão acontecer em 2026, aqui no Centro-Oeste, principalmente no Distrito Federal. Então, olha só, você vai receber todo o material em videoaula, PDF, resumos e mapas mentais,
o guia de estudos, para o Valparaíso e para a SCDF, lembrando que o Valparaíso a gente fecha o edital a cada 18 dias e a SCDF a cada 23 dias. O guia de estudos, você viu aqui, ó, no início da aula, em que ele tem as metas diárias, revisões programadas, análise do conteúdo mais cobrado pela banca UFG Verbena para o Valparaíso e pela banca Quadrix para a SCDF. E lembrando que a cada 18 dias ao vivo a gente dá uma volta no edital do Valparaíso e a cada 23 dias no edital da SADF. Então, olha só, você vai receber o material em videoaula, PDF, resumos e mapas mentais, o guia de estudos com as metas diárias, revisões programadas e análise do conteúdo mais cobrado pela banca UFG Verbena para o Valparaíso e pela banca Quadrix para a SADF. Nós temos também as aulas ao vivo, todos os dias, ó, aulas ao vivo, todos os dias, de segunda a sexta, às 9 horas, às 20 horas, segunda a sexta às 20 horas, perdão, e aos sábados, às 9 horas da manhã, em que eu irei te ensinar as técnicas de estudos, de revisão, de estudo da legislação, estudo por questões, lembrando, a cada 18 dias ao vivo, falando em questões, a gente dá uma volta no edital do Valparaíso, e a cada 23 dias da CDF. Nessas aulas ao vivo, nós recebemos também os professores convidados, todas as terças-feiras, nós temos a mentoria de redação com a professora Maria Luísa, e às quintas, o curso de raciocínio lógico com o professor Welton. Ou seja, ainda acerca da mentoria de redação, a mentoria de redação, ela vem com 10 aulas ao vivo, 10 redações corrigidas e o meu e-book que você conheceu na aula de hoje, com temas, escopo, esqueleto de redação e folha de respostas. Professor, qual é o valor da mentoria? Quantas vagas ainda tem disponível? Olha só, deixa eu abrir aqui o grupo para você não falar que eu estou mentindo. Ó, o grupo da mentoria hoje, ele tá com 100 pessoas. Eu abri exatamente lá no final de novembro, quando saiu o edital do Valparaíso, 100 vagas da mentoria. Se o grupo tem 100 pessoas, são 99 alunos, mais eu. Ou seja, mas eu ainda tenho uma vaga disponível para a gente fechar essa turma do Valparaíso, tá? Ainda tem uma vaga disponível. E aí, a mentoria, nessa última vaga promocional que existe, está saindo de R$ 1.500 por apenas 12 vezes de R$ 107 no crédito, R$ 107 no crédito, ou R$ 1.000 no Pix, tá? R$ 1.000 no Pix para o seu acompanhamento de 12 meses, um ano, gente, um ano. Muito legal esse acompanhamento. 12 meses, um ano, ou seja, mesmo após a prova da SCDF do Valparaíso, eu irei continuar o seu acompanhamento. Além disso, você tem 14 dias de garantia, tá? Nesse período, caso você não goste da mentoria por qualquer motivo, eu devolvo o seu dinheiro. Então é isso, nós estamos aí com a última vaga disponível da mentoria para a gente fechar essa turma com 100 alunos, tá? 100 alunos, estamos aí com a última vaga, saindo de 1.500 por apenas 12 vezes de 107 no crédito ou R$ 1.000 no Pix. Logo após a live, eu trarei essas informações para você lá no WhatsApp. Aproveite, é uma oportunidade de você vir estudar com quem realmente entende de aprovação. Agora, para a gente fechar nossa aula de hoje, nós iremos evoluir para o conteúdo de realidade do Goiás e Valparaíso, modernização da agricultura e urbanização do território de Goiás. Se está amarelo, você já sabe que é um assunto cobrado de forma intermediária pela banca Instituto Verbena UFG. Questão em tela, questão recente da banca UFG Verbena. O processo de modernização da agricultura em Goiás na década de 1970 está associado principalmente ao cultivo da soja, do café, do arroz ou do feijão. Um minutinho para você, responda para mim no chat. Gabarito, letra A, C ou D? A, B, C ou D? Já vou eliminar aqui algumas alternativas. Eu vou eliminar a C e a B. E aí? Letra A ou D? Letra A ou D? Realmente, o gabarito da nossa questão é a letra A.
está relacionado ao cultivo da soja. Vem comigo entender melhor essa questão, olha só. Essa questão avalia o conhecimento sobre o processo de modernização da agricultura em Goiás na década de 1970. Entender esse contexto é essencial para quem estuda a história econômica e social do Estado. Na década de 1970, o Brasil passou pelo que se chama de Revolução Verde, marcada pela introdução de máquinas, insumos modernos, fertilizantes, agrotóxicos, novas sementes e técnicas de irrigação. Em Goiás, esse processo teve enorme destaque com a expansão do cultivo da soja, tornando a região parte do chamado Cinturão da Soja brasileiro. O avanço da soja impulsionou a economia, modernizou o campo, atraiu imigrantes e transformou a paisagem rural goiana. Então, a soja foi a principal responsável por introduzir novas tecnologias e práticas comerciais em Goiás na década de 1970. O cultivo desse grão permitiu o uso intensivo de máquinas e fertilizantes, marcando definitivamente o início da agricultura moderna ao Estado. Como sempre, correção das alternativas incorretas, gabarito letra A. Estratégia para interpretação à questão. Fique atento a palavras como modernização e década de 1970. Busque relacionar o período citado com eventos econômicos marcantes em Goiás. Desconfie de alternativas que remetam a culturas tradicionais, pois o foco está na inovação tecnológica do período. 2. A modernização da agricultura em Goiás promoveu o uso intensivo do solo e dos recursos naturais, podendo ser interpretada a partir da conservação das áreas protegidas, desenvolvimento rural equitativo, redução de impactos ambientais ou progressiva evolução genética. E aí? Gabarito nossa questão A, B, C ou D. A, B, C ou D. Gabarito nossa questão é a letra D, tá? Progressiva evolução genética. Vem comigo entender melhor essa questão, olha só. O tema aborda a modernização da agricultura, especialmente em Goiás, e suas consequências para o uso do solo e dos recursos naturais. Para resolver a questão, é fundamental compreender os processos históricos e tecnológicos da agricultura moderna, como o uso de novas variedades genéticas, práticas intensivas e seus impactos ambientais e sociais. Resumo teórico: a modernização agrícola refere-se à adoção de tecnologias avançadas no setor rural, incluindo sementes geneticamente melhoradas, como híbridos e transgênicos, mecanização e uso intensivo de insumos. Esses avanços viabilizam um aumento da produtividade, porém frequentemente são associados a impactos ambientais e sociais. A alternativa D é correta porque a modernização agrícola implicou historicamente na incorporação contínua de variedades geneticamente superiores nas lavouras, buscando maior produtividade, resistências a pragas e adaptação ao clima. Isso caracteriza a progressiva evolução genética das plantas cultivadas, um dos pilares da chamada Revolução Verde. Essa evolução é bem documentada em livros de ecologia agrícola e nos relatórios da Embrapa. Como sempre, correção das alternativas incorretas. Gabarito, letra D. Estratégia de interpretação. Observe termos-chave como uso intensivo e recursos naturais, que normalmente estão associados a avanços tecnológicos e mudanças genéticas na produção. Desconfie de alternativas que sugerem apenas impactos positivos em relação ao meio ambiente ou equidade social, pois raramente são resultados diretos desse processo. A agricultura de precisão é uma tecnologia que está mudando a forma como a agricultura é realizada em todo o mundo. Em Goiás, essa técnica tem sido aplicada com sucesso na produção de soja, milho e algodão. A técnica consiste em coletar e analisar dados sobre as condições do solo, clima e plantas por meio de ferramentas como GPS, sensores e drones. Com essas informações, é possível realizar a aplicação precisa de insumos como fertilizantes e defensivos, somente onde são necessários. Estima-se, com a agricultura de precisão, que produtores rurais alcancem até 29% de aumento na produtividade. E aí,
O uso dessa tecnologia pertence a qual formação atual da agricultura? Aceleração do desmatamento, restrição do sistema competitivo, modernização da agricultura ou redistribuição das terras? Cabe nossa questão letra A, B, C ou D. Responda para mim no chat, um minutinho para você. Realmente, o gabarito da nossa questão é a letra C, tá? Modernização da agricultura. Vem comigo entender melhor essa questão, olha só. A questão aborda o tema da agricultura de precisão, perdão, uma abordagem tecnológica que vem transformando o setor agrícola mundialmente. Para solucionar essa questão corretamente, é necessário entender o conceito da agricultura de precisão e como ela se relaciona com as tendências atuais na agricultura. A agricultura de precisão é caracterizada pelo uso intensivo de tecnologias como GPS, sensores e drones, para coletar dados detalhados sobre as condições do solo, clima e plantas. Essa coleta de informação permite uma gestão mais eficiente dos recursos agrícolas, onde os insumos, como fertilizantes e defensivos, são aplicados de maneira precisa e otimizada. O resultado é um aumento significativo na produtividade e a possibilidade de práticas o resultado é um aumento significativo na produtividade e a possibilidade de práticas mais sustentáveis. A alternativa correta é a modernização da agricultura, está correta porque reflete diretamente o impacto da agricultura de precisão com uma força modernizante no setor agrícola. Essa modernização vem por meio da incorporação de novas tecnologias que permitem práticas mais eficientes e sustentáveis, o que é um objetivo central da agricultura de precisão. Ao contrário das outras alternativas que não estão relacionadas ao impacto positivo que a agricultura de precisão tem como uma ferramenta de modernização. Portanto, a compreensão do impacto positivo na agricultura de precisão, na eficiência e sustentabilidade da produção agrícola, é essencial para identificar a modernização da agricultura como a resposta correta. Gabarito, letra C. O relevo predominante, 4, o relevo predominante é de terras de baixas amplitudes altimétricas e, na maior parte, terras planas. O ponto mais alto do estado é a Serra do Pouso Alto, que está a 1.676 metros do nível do mar. O estado de Goiás está localizado no Planalto Central do Brasil, entre chapadas, planaltos, depressões e vales. Há muitas variações de relevo no estado de Goiás, terrenos cristalinos sedimentares antigos, áreas de planalto, moldados por processos erosivos, áreas de chapadas. 65% das terras de Goiás têm aptidão boa ou regular para lavouras. Cerca de 47% das terras têm aptidão para agricultura, com alto nível de capital e tecnologia, havendo a necessidade constante de emprego de práticas de conservação de solo. Questão: sobre o relevo de Goiás, é possível afirmar que as maiores altitudes são das cidades próximas ao leito do rio Araguaia. A altitude da capital, Goiânia, está no centro do estado, é de 779 metros em relação ao nível do mar. A altitude mediana é da Chapada dos Veadeiros, no norte do estado, com 1.600 metros. As menores altitudes são das cidades no sul do estado, com apenas 186 metros. E aí, Gabriel, nossa questão, letra A, B, C ou D? Responda para mim no chat. A, B, C ou D? Vou eliminar aqui algumas questões, tá? Algumas alternativas. Vou eliminar a D e a C. E aí, A ou B? Realmente, o gabarito da nossa questão é a letra B, tá? A altitude da capital, Goiânia, no centro do estado, é de 749 metros em relação ao nível do mar. Vem comigo entender melhor essa questão, olha só. Tema central da questão: o assunto aborda o relevo do estado de Goiás, principalmente a altitude de cidades e regiões marcantes do território goiano. Esse conhecimento é essencial em concursos públicos porque envolve não só geografia, mas também a capacidade de interpretar dados regionais importantes. Resumo teórico: o relevo de Goiás integra o Planalto Central brasileiro, com predominância de áreas planas e altitudes moderadas. As altitudes no estado variam bastante, com a maior elevação sendo a Serra do Pouso Alto,
1.676 metros, enquanto a capital Goiânia está situada aproximadamente 749 metros acima do nível do mar. Dados do IBGE e publicações oficiais estaduais. Essas características interferem diretamente no clima, na agricultura e na ocupação populacional. Justificativa da alternativa correta, Goiânia está, de fato, a 749 metros de altitude, dado confirmado pelo IBGE. Como sempre, correção das alternativas incorretas. Gabarito, letra B, estratégia para interpretação. Fique atento a palavras absolutas, como maiores, menores e mediana, pois podem indicar generalizações erradas. Sempre confira dados oficiais e desconfie de valores extremos não citados nos órgãos de referência. Próxima questão. Observa-se que Tubiara desempenha papel importante como polo de concentração econômica das atividades vinculadas ao campo e como um importante polo industrial. O crescimento do município ocorreu em duas etapas, sendo a primeira na década de 1950, motivada pela agricultura, com a produção de arroz e posteriormente milho, e em 1972, com a chegada de Furnas a Itubiara. A empresa aproveitou o potencial energético do rio Paranaíba para construir sua maior usina hidrelétrica. Historicamente, o estado de Goiás teve grande impulso com a agropecuária, alavancando a criação da agroindústria e, posteriormente, atraindo outras indústrias, como no caso de Itubiara, devido à sua localização ou pela intervenção pública por meio de incentivos fiscais. Por qual motivo o texto associa o desenvolvimento da atividade produtiva com o crescimento urbano? O crescimento de imigrantes em busca de trabalho, o desenvolvimento dos recursos tecnológicos, o alargamento da desigualdade econômica, a ampliação da concentração de renda. Um minutinho para você, gabarito A, B, C ou D. Realmente, o gabarito da nossa questão é letra A, o crescimento de imigrantes em busca de trabalho. Então é isso, pessoal. Essa foi a aula de hoje. Vamos abrir a câmera aí rapidinho para a gente fazer a nossa foto de hoje. E aí, vocês gostaram das aulas dessa semana, dessa aula? Foi produtivo para vocês? Fechamos aí com êxito nossas 6 aulas ao vivo da semana. Foi difícil, mas conseguimos. Agora faltam apenas mais quantas semanas? Mais 8, 4, 6, mais 9 semanas. 10 semanas, na verdade. 4, 4, 2. Mais 10 semanas para a prova do Valparaíso. Mais 10 semanas extremamente concentrados. Vai ser difícil? Pode ter certeza que vai ser difícil, mas é possível. Vamos tirar nossa fotinha? X! Então é isso. Eu gostaria de agradecer pela participação de todo mundo. Um grande beijo no seu coração. Nos vemos novamente na segunda-feira. Amanhã é dia de eu descansar. Tanto merecido, porque essa semana foi, ó. E semana que vem nós estamos aí no mesmo pique, tá? Até a data da prova, não tem folga, não tem descanso, mas no final vai ter a sua aprovação. Grande beijo no seu coração e até segunda-feira. Tchau, tchau. Até lá.